Eu sou contra a energia nuclear? Sou. Mas desde que ela seja usada para fins pacíficos, não, sou a favor. Aquele aparelho que causou isso aqui é o mesmo aparelho que salvou vidas. Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida, não desistir da luta, recomeçar na derrota, renunciar a palavras e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos, ser otimista. Creio numa força imanente que vai ligando a família humana numa corrente luminosa de fraternidade universal. Creio na solidariedade humana. Creio na superação dos erros e angústias do presente. Acredito nos moços. Exalto sua confiança, generosidade e idealismo. Creio nos milagres da ciência e na descoberta de uma profilaxia futura dos erros e violências do presente. Trecho do poema Oferta Janinha aos Moços, de Cora Coralina. Eu, como goiano, optei tratar um assunto que fosse goiano. Por anos morei aqui e sou apaixonado pelo meu estado, berço de tanta cultura. Os trechos de Cora me fazem pensar em como a história de Hudson deveria ser contada, passado, presente e futuro. Não gosto muito de definir o tempo, mas o tempo acaba nos definindo. Depois de alguns anos morando em Minas Gerais, eu passo a gostar mais ainda de café. É mais do que uma bebida. Toda casa que você vai, da mais simples à mais chique, o melhor boas-vindas é feito oferecendo um café. Depois do café, sabemos que chegamos. Quem era o Hudson na infância, na adolescência? Pois é, eu nasci aqui em Corumbá, né? Fui registrado em Corumbá, nasci no município, fazenda do meu avô. Eu tenho poucas lembranças daí, como criança, só aquelas que eu vinha, né, nas férias, mas eu não cheguei a morar aí por muito tempo. Logo, minha família, minha mãe e meu pai tinha meu pai é biológico, montou um armazém aqui. Hoje é Cidade Eclética, na época era Campo Limpo, aqui no município, no Distrito Federal. Na época era Goiás ainda, né? Não tinha Distrito Federal. Lógico, quando eu comecei a me lembrar, a ter consciência da vida, a gente já estava lá em Rubiataba, lá no Cruzeiro, em Rubiataba. E eu me lembro bem que minha mãe gostava muito de dançar, o meu padrasto também, eu vou chamar de pai, porque era sempre o pai, né? E, então eles iam muito naqueles forró de fazenda por ali. E tinha uma vizinha nossa lá, e ela chamava Maria, pequenininha igual a mim, e nós dois ali dançando no meio dos outros, né? Eu me lembro que os adultos formavam uma roda, que o forró de fazendas vai dançando assim, né? Em roda, né? Um casal seguindo o outro. É diferente de hoje. Hoje é uma bagunça, né? Então essa é a primeira história de vida que eu tenho, é dessa Maria, dessa família, né? Você acha que você aprendeu a dançar com ela? Eu acho que foi, né? Porque depois, aliás, eu aprendi mesmo. Hoje não dou conta mais, mas eu era muito bom na dança. Aí depois que eu conheci a Marli também é muito boa na dança, a gente acabou dançando muito. E de lá, depois a gente veio embora para o município de Aparecida, né? Aí eu cresci no município de Aparecida de Goiânia, fazenda. Eu estudava lá no Sepaigo, é o antigo Sepaigo, né? Que hoje é o centro penitenciário. Tinha um colégio, escola estadual Dona Gersina. Então eu estudei ali. Comecei a estudar lá no Cruzeiro, mas a segunda, terceira e quarta série eu fiz lá, na escola Dona Gersina. Aí de lá a gente veio para Goiânia, e aí eu fui vender picolé, e a minha maior cliente era minha mãe.
Eles davam uma volta na rua, aí chegavam na porta de casa com um carrinho de picolé. E a minha mãe, não, rapaz, vai andar. Não, mãe, mas tá ruim. Então, aí ela comprava 2, 3 picolés. Já comprava um pra mim, 2 pra ela. Então, a minha maior cliente foi a minha mãe. Depois, eles cismaram que eu tinha que vender picolé lá na cidade, justamente para não ficar perto de casa, que senão eu ia vender só pra ela. Aí, fui vender ali na rua 4, perto do Mercado Central. Tinha uma sorveteria, chamava de Piti. Aí, eu fui vender picolé para de Piti. Aí sim, aí vendi por ali na rua assim, andava só por ali também. Depois fui lavar carro e cresci assim, trabalhando, vendendo jornal. Fiz tudo isso para sobreviver. E tem uma história ruim dessa questão, porque quando eu terminei o primeiro grau, aí já tinha que mudar de colégio e material escolar mais caro, aí meu pai achou ruim. E foi difícil, sabe? Esses dias foram difíceis. Minha mãe começou a lavar roupa para os outros para ajudar. E eu acabei não conseguindo fechar o segundo grau. Vim fechar o segundo grau já depois de casado, já depois do acidente. Foi que eu fiz o segundo grau em supletivo. Mas a gente sempre lutou muito. Eu comecei a trabalhar muito cedo para ajudar a família, né? E depois me casei muito cedo. Eu casei, não tinha 18 anos completo ainda. E eu sempre fui doido por caminhão. Quando a gente morava na fazenda lá no município de Aparecida, tinha uma subida tipo essa aí do outro lado e uma olaria. Caminhão subindo naquele tempo, era aqueles caminhão Chevrolet F600, Ford F600. Aí subia chorando, né? Ali eu arrepiava, sabe? Eu era criança e arrepiava. Os meus brinquedos eram só carrinho. Caminhão, meu pai fazia de lobeiras, rodas, tudo. Né? E eu cresci assim, me apaixonei por caminhão, eu era apaixonado por caminhão. Aí assim que eu tive a oportunidade, já aprendi a dirigir. Eu nunca, na autoescola, eu menti, que já dirigia carro pequeno, já para pegar direto o caminhão. E assim fiz, e eu dei tanta sorte, eu só peguei 6 horas de aula de caminhão e já fiz o teste e passei. Então eu me habilitei muito cedo. E muito cedo comecei a trabalhar com caminhão. Eu tive a oportunidade de realizar um pouco do sonho. Só não consegui realizar mais por causa do acidente. Eu tive que parar de dirigir. Eu tinha 32 anos na época do acidente. Quando você conheceu o Marli, você tinha quantos anos? Tinha 20 e poucos anos. E se não fosse o acidente, por exemplo, o seu sonho era ser caminhoneiro, viajar? Eu estaria hoje numa carreta, né? Eu gosto muito. E seria um sonho seu viajar? Sim, com certeza. Até hoje. Olha, eu vou em Goiânia, precisa ver um menino que ganha um brinquedo novo. Aí eu ver o tapete. Nossa senhora, eu gosto demais. Gosto muito, muito. Tem meu carrinho aí. Sempre que eu posso, eu tô pegando a estrada. Meu filho morava em Porto Alegre e eu ia com a Marli, nós ia de carro. Justamente para... Eu gastava uma semana daqui lá também. Divertindo, ia pela praia, né? Pelo litoral, a gente ia divertindo. Rodava aí das 9 até 4 horas da tarde, aí encostava num lugar para dormir, ia tomar umas cachaças antes, né? Depois a gente seguia a viagem. Aí gastava uma semana para ir, mas ia de boa, tranquilo. Então eu cresci assim, nesse meio, né? Durante a semana na cidade, mas no final de semana eu estava sempre no meio rural. E a gente gosta do que faz, né? Sempre. A gente fez seus irmãos? Sempre com os irmãos. Aliás, é o seguinte, depois que meus irmãos faleceram, eu perdi o gosto pela pescaria. Eu perdi o gosto por sair assim, porque a gente estava sempre juntos, né? Aí morreu o Devair, depois morreu o Ivo, e ficou só a minha irmã e eu, só a Cleusa e eu. E lógico, ela não é de fazer isso, né? E também a saúde dela não é boa, porque ela tem sérios problemas de rins, só tem um rim. E ela faz hemodiálise, né? Dia sim, dia não, e isso atrapalha a vida dela. Aqui, por incrível que pareça, né? Meus peixes ali já estão na hora de pegar. E eu tenho vara de anzol. E outro dia eu fui lá pegar uns peixes com minha esposa, fritar aqui pra gente, mas me deu aquela coisa ruim, sabe? Eu lembrei dos irmãos, né? Você se lembra dessa época com o Ivo, com o Devair? Então, o Ivo, ele era muito corajoso. E eu sou o caçula dos irmãos. Os 5 irmãos, eu sou o caçula. E o Ivo era o mais velho.
Ele era muito corajoso, né? Porque ele cresceu na fazenda. Ele não foi igual a mim, que fui criado na cidade praticamente. Ele foi criado em fazendas mesmo. E ele era muito corajoso. Então eu ia para a beira do rio com ele, para o mato, e eu confiava nele. Um dia a gente estava lá, perto de Bela Vista, a gente acampou lá e tal, e fomos pescar. Subimos o Ivo e eu, rio acima. Aí apareceu, deu um suvio assim no rio, um suvio muito estridente, sabe? E eu percebi que o Ivo levantou a orelha, né? Pensei, aquele assovio já me deu medo. E quando eu percebi que o Ivo estava com medo, eu falei, pronto, o negócio é sério. E aquele assovio assim estridente, longe da gente, de repente assoviou bem mais perto, e o Ivo falou, mano, vamos embora. Quando ele falou isso, eu falei, pronto. Aí eu já saía já arrancando anzol, arrastando tudo, sabe? Passando debaixo da cerca de arame, arranhando, rasgando a camisa. E ele também junto. Moço, aquele dia eu passei medo, né? Então foi o maior medo que eu passei na vida, foi aquele, junto com meu irmão. E como eu disse, ele era muito corajoso, tanto que uma vez, ele, aqui na fazenda, em Corumbá, um fazendeiro que tinha do lado, Antônio Neto, falou para ele, olha, você é corajoso. E meu pai tinha acabado de dar um laço de cor de veado pro meu avô. Um lacinho muito bem feito, fininho. E falou, já que você é corajoso, então se você pegar um lobisomem essa quaresma para mim, eu te dou 1.500 conto. Naquele tempo era conto. Eu te dou 1.500 conto. E o Ivo falou, deixa comigo. E tinha um fazendeiro próximo, que chamava Bastião Maricota, ele tinha apelido de... Esse povo chamava ele Bastião Maricota. E eles falavam que ele virava lobisomem. E meu irmão já ficou, né? Aquele negócio, já sei até onde eu vou achar esse lobisomem. É capturar o velho. E ia lá, ficava debaixo do pé de jabuticaba que tinha no fundo da casa desse homem, esperando até dar meia-noite para ele virar lobisomem. E nada do homem virar lobisomem. Aí meu irmão saía andando. Na última semana, né? Já foi a semana da Semana Santa, meu irmão andando sem nada de achar esse lobisomem. Aí indo embora, subindo as terras do Zé Ferreira, que era um padrinho dele. Por acaso era primo nosso e era padrinho dele. Ele subia nessas terras lá do Zé Ferreira. Ao longe, assim, no alto, ele viu alguma coisa balançou. Preto. Ele falou, é o lobisomem. Aí vai correndo, vai andando, né, pé ante pé para pegar o lobisomem. Quando ele chegou próximo, aí o bicho deu uma raspada na goela, era um cavalo. Ele jogou as pedras desse cavalo e foi embora para casa. Falou, nunca mais eu procurar lobisomem. Foi sem o lobisomem e sem o meu conto. Ficou sem o dinheiro também. Aquele cimento ali também é tanque, mas lá não colocou peixe esse ano não. Uma vez lá em Rubiataba, a gente morava lá e tinha um fazendeiro chamado Eurípides que tinha uma onça pintada comendo os bezerros dele. Ele chegou no Ivo e falou, Ivo, eu te pago uma nota para você matar aquela onça que está comendo os meus bezerros. Aí o Ivo falou, mas eu não tenho nem arma. Ele falou, não, tá aqui, eu te dou 38 e você vai matar ela. E nós tínhamos um cachorro pintado, que a gente chamava de tio mesmo, né? Tio para cá, tio para lá. Esse tio, ele era ótimo caçador, mas caça mesmo, né? Veado, paca, lá tinha muita capivara. E o Ivo passou a mão nesse revólver do Eurípides, chamou o tio e ó na margaça. Ele tinha uns 16, 17 anos. Isso foi uma preocupação para minha mãe e para o meu pai, né? Porque onça, já pensou, o moleque, né? Caçando onça. Ele passou a tarde e a noite toda. Chegou no dia seguinte, pelas 5, 6 horas da manhã, todo rasgado, a roupa toda rasgada, sabe? De correr debaixo, né? De passar debaixo de espinho e tal. E o cachorro, onde ele botava a pata, ficava o sangue. De tanto que eles andaram. A noite ele falou, não, passei a noite toda procurando. Onde ele falou que essa onça ia, eu fui atrás. Então ele era um cara que eu admirava ele por isso. No final não achou a onça, não? Não achou, graças a Deus, né? Então tem essas histórias assim do meu irmão Ivo. Já o Devair, a gente se dava muito bem, era no boteco, né? De jogar sinuca, tomar cerveja. Ele era da farra. Logo depois do acidente, ele bebia muito. O Devair comprava caixa de 51 para beber.
E os médicos recomendando que ele não bebesse tanto. O Ivo e eu passamos a levar ele para a beira do córrego, né? Para passar o dia nas fazendas, para ver se diminuía a bebida. Um belo dia nós percebemos que toda vez que a gente ia almoçar, o Ivo e eu sentávamos, pegava a marmitinha e ficava ali junto conversando. O Dever pegava a marmita dele e saía. Aí um dia o Ivo saiu e falou, vou seguir ele, ver o que está acontecendo. Chegou lá embaixo numa moita, tá o Devair dentro da moita, pegando a marmita, despejou a comida fora e por baixo era pinga. Ele fez lá uma gambiarra na marmita, dia que ele colocava a pinga, colocava a tampa no meio da marmita mais ou menos e colocava uma comidinha ali por cima. E ele tinha isso, ele tinha essa astúcia para beber, sabe? Ele não comia, não gostava de comer, não. Antes do acidente ele já bebia, mas ele era daquele que chegava no bar, pedia uma garrafa de cerveja e ficava com ela até 10, 11 horas da noite. Ou seja, bebia no máximo uma garrafa de cerveja. Depois do acidente, como ele entrou em depressão por causa da esposa que faleceu, e ele se achava culpado pelo acidente, né? Porque afinal de contas a família dele teve problemas, né, por causa dessa peça. Você está falando do Devair, né? O Devair, eu vi muita reportagem dele, muita coisa. Ele também era um cara muito alegre, né? Muito, ele era muito muito debochado, gostava de fazer a gente rir. Gostava, ele era muito, muito autêntico, sabe? Muito divertido. Como eu falei, ele só não era muito para a beira do rio, ele ia, mas ele levava a garrafa de pinga dele, a cerveja e ficava ali. Não era muito de pescar, não. E era da segunda parte da pescaria. Exato. Ele gostava de ficar mais no acampamento, mais na barraca, né? Mas a gente se divertia muito. A gente ia pro boteco. E eu tive um boteco na época, que ele estava vivo. Em 92 eu montei um boteco. E tinha sinuca. Quero. E tinha sinuca, então a gente ficava a madrugada inteira jogando sinuca, brincando. E ele gostava muito disso. Muito. Mulherengo que só. Ele era muito, muito divertido, gostava de viver. Mas depois do acidente, ele, como eu estava dizendo, né, ele se achava culpado porque foi ele que comprou aquele material. Ele entrou em depressão. Aí sim, aí ele passou a beber pinga mesmo e era muito. Uma hora dessa, assim, 9h30 da manhã, ele já estava caindo de bêbado. Mas foi um cara muito, muito divertido. Eu aprendi muito com eles. Como eu disse, sou o mais novo, aprendi muito com meus irmãos e cada um tinha, né, a sua especificidade, o seu jeito de ser. Fui pegando esses 3 jeitos. Aí um dia a gente foi tomar uma cerveja na casa de uma dessas pessoas, irmã do tio Antônio, lá na Vila Aurora, em Goiânia. E o Dever chegou lá, tinha uma moça bonita, né? Deve ser filha da senhora dona da casa. E o Dever bebendo e tal, começou a fixar os olhos na moça, sabe? E foi olhando tanto que ele acabou caindo da cadeira. E aquilo ali pra nós foi uma farra, né? Porque, poxa, como é que se faz isso, rapaz? Mas ele era muito legal, eu gostava muito. Mas a gente não tem, assim, muitas histórias, não. Como eu falei, né, ele não era muito de ir pra gente pra pescar, ele só ia ficar no acampamento, né, não tem. O dia que a gente passou medo, ele estava com a gente, mas estava lá na barraca. Ele não passou o medo que nós passamos, não. E a sua irmã é Cleusa? Cleusa. Aliás, é Creuza, é com Cleusa, R né? mesmo. Com R, né? Com R. Ela tá... Estive com ela agora, né? Eu passei uns 2 dias com ela lá em Goiânia, almoçando e tal, jantando. Muito doentinha, mas eu ainda há pouco estava comentando com a Marli. Ela faz tudo para me agradar, né? Acho que aí a Marli falou, não, é porque é o único parente, na realidade, né? Porque os pais já morreram, os irmãos. Mas também a gente se dá muito bem, graças a Deus. A gente sempre, como eu sou o caçula, parece que eles têm... Ela, principalmente mulher, né? Parece que tem mais carinho com a gente. Uhum. Vocês são todos filhos da mesma mãe? Isso, todos. E do mesmo pai. Do mesmo pai Do também? mesmo pai, é. Tá. O meu padrasto Foi depois. Foi depois. Se quiser ajuda pra puxar aí, outro.
Eu vou ter que buscar um pedaço de arame lá e emendar. Uma pessoa extraordinária também. Meu padrasto é uma pessoa extraordinária. Ele tinha o seu jeitão, ele era mineiro, de Patos, aquele jeitão de mineiro e muito rígido, mas eu costumo dizer que eu agradeço muito a rigidez que ele nos criou, sabe? Hoje, se eu não tenho dinheiro, não tenho nada, mas se tem uma coisa que eu tenho é honestidade, eu aprendi com ele. E eu devo muito ao meu pai, meu padrasto. Ele faleceu, ele foi vítima também do acidente, faleceu em 97 e ficou desesperado quando aconteceu, né? Porque afinal de contas ele era o chefe da família, né? E ele viu aquilo acontecer, já perdendo a neta, perdendo a nora, e a coisa foi apertando, vendo todo mundo da família envolvido no acidente, porque foram mais de 40 membros da família envolvidos, né? Desde pessoas lá de Goiânia, como pessoas de cidades vizinhas, como de Anápolis mesmo, os parentes da gente, tudo envolvido nisso. E é ruim para os patriarcas, matriarcas, né, da família, isso não é fácil, né? Os chefes sofrem muito com isso. Mas ele também entrou em depressão depois do acidente. Mas, infelizmente, às vezes tem que passar, né? A minha mãe já faleceu agora, recentemente, em 2015. Também uma rocha. Eu admirava muito a minha mãe, uma rocha mesmo, uma pessoa que... o esteio da família, né? Ela era muito, muito forte, muito autêntica também. Qual é o nome da sua mãe? Maria Badia. Maria Badia. Eu admirava muito porque ela sofreu muito com isso. Ela viu a família toda envolvida, perdeu os filhos, né? Ela assistiu tudo. Ela assistiu tudo. A perda dos filhos, um filho meu, né, que morreu também. Então ela perdeu netos. Estava sempre ali firme com a gente. Alegre. Ela era uma pessoa muito alegre. Gostava de uma cervejinha também. Gostava de dançar, eu levava ela para dançar no Forró dos Velhos, que ela gostava, né? Então eu ia sempre com ela, levava ela para divertir. E uma pessoa que a minha irmã não gostava muito não. Ah, Adelso, você leva, minha família me chama de Adelso. Adelso, você leva minha mãe para os botecos aí, para os forró de velho, chega lá, ela enrola com os caras, fala, minha filha, você tem que viver. A gente tem que dar graças a Deus dela sentir prazer, então deixa ela fazer e acontecer, né? Ela era muito amiga da minha esposa. Tanto que, já nos últimos dias dela, ela sofreu AVC, a minha esposa que cuidou. A gente levou ela lá para casa e... Então teve isso, né? A gente era muito próximo, muito próximo. Em 2015. Ela era uma pessoa que ela não tinha medo de nada. Um dia um policial tirou o revólver, alguma coisa aconteceu lá, eu sei que era uma dança, uma festinha que tinha, não sei se não me lembro se era na minha casa ou na casa do vizinho, mas o policial encrencou com o meu padrasto e enfiou o revólver nele. A minha mãe veio de lá, pegou o cano do revólver, torceu, quase quebra o dedo do policial, tomou o revólver, bateu nele com a coronha do revólver. Uma outra vez, foi quando eu completei 15 anos, lá no setor Pedro do Vico, em Goiânia. Completei 15 anos e uns amigos meus me levou. Foi a primeira vez que eu pus cigarro na boca, foi a primeira vez que eu coloquei bebida na boca. Me levaram para um boteco e nesse boteco, por acaso, tinha mulheres, né? Por fala da vida fácil, né? Eu não sabia, mas tinha. E já tarde da noite, chega a polícia, naquele tempo era aqueles de pão, né? Chegou a polícia lá e acabou me pegando. E um amigo meu saiu correndo, tal, correu lá, era perto de casa, falou pra minha mãe, ó, Dona Maria, corre lá, porque a polícia tá levando uma Adelso. E ela chegou lá nesse boteco, o cara tentando me colocar dentro do jipão e eu esperneando e tal. E ela chegou, pegou no meu braço. Aí ela dava um safanão no meu braço, né, o policialzinho vinha, aí ela metia o pé na bunda dele. Aí soltava um pouquinho, né, dava uma corda, puxava de novo, e eu que tava aqui, né, quase que me arrebentando. Mas ela acabou me levando para casa, ela não deixou a polícia me levar, não. No braço mesmo, ela enfrentava, ela não tinha medo, não. Ela era muito alegre, era muito bonita e muito sorridente, gostava de cantar e rir alto, ela dava gargalhadas assim, vou te falar. Gostava muito. Ela gostava muito de fazer pamonha, mexer com pouco, essas coisas tudo. Ela gostava de tudo disso. Então, com a Marli,
A gente está casado já há mais de 40 anos. Pois é, a pergunta eu li lá, tem naquele texto, como você conheceu Marli? Se detalha muito bem lá, parece que você tem um carinho muito grande por essa história. A gente se conheceu por acaso. Eu trabalhava numa empresa e tinha uma amiga que chamava Vera. E essa Vera, eu fui fazer uma visita para ela um domingo, ela me chamou para almoçar na casa dela. Aí cheguei lá, tava a Marli, deitada lá numa cama e muito bonita, com a roupa do Vila Nova, né, vermelho e branco. Pronto, eu falei, pronto, apaixonei. A gente conversou um pouco ali e tal, fui embora pensando nessa mulher. Mas não dei muita moral, e ela também não deu muita moral, mas fui embora pensando naquilo. E como a Vera era amiga dela e amiga minha, a gente trabalhava juntos, a gente sempre trocava, né, conversinha, mandava recado e tal. No dia do noivado da Vera, que era numa fazenda lá perto de Silvânia, e eu fui de trem. Naquele tempo tinha trem, né, de passageiro. E eu fui de trem para Silvânia. E lá na festa acabei conhecendo a Marli de novo, né, quer dizer, revendo a Marli. Eu não sabia que ela estaria lá, mas ela estava ouvindo rádio assim e chorando. Aí jogando a conversa fora em cima dela lá. Pô, pode vir cá comentar também, pode vir se defender, viu, Maria? Não, ele não tá mentindo. Aí eu acabei mexendo com ela ali, a gente conversou e tal. Pronto, a gente já começou a se encontrar mais vezes, né? Fui outras vezes em Silvânia. Na inauguração do Conjunto Cruzeiro do Sul, lá em Aparecida de Goiânia, a empresa cedeu alguns ônibus para transportar o pessoal, né, que ia lá receber essas casas. E eu fui escalado como motorista e ela foi escalada como cobradora, né? Ela estava como cobradora do meu ônibus, embora era de graça, né? Era gratuito, mas ia os parceiros, né? E a gente, enquanto esperava o pessoal lá na festa, na inauguração do conjunto, a gente conversando e tal, e começamos a namorar. Pode parecer, mas você acredita que é coincidência ou destino? Destino, eu acho que é o destino, né? Eu acredito muito no destino. E tem uma outra questão, a gente, apesar, lógico, né, não existe nada perfeito, né? Todo casal tem suas encrencas, nós temos os nossos problemas, mas a gente sempre soube superar esses problemas. Nada que falar não, tem que pau, pedra, não, a gente tem sempre conversa, sempre acaba entrando em... E graças a Deus nunca tivemos assim, falar não, nós ficamos separados um dia, não. Como marido e mulher sempre, às vezes um emburrado com o outro, mas por questões de horas, né? Com a Marli foram quantos filhos? 2. As duas meninas? Dois meninos. Quer dizer, um casal, né? Um casal, a Simone e o Anderson. Ele é psicólogo e a Simone é biomédica. Filho do primeiro casamento? Simone. Simone. Lá é a Simone e também o Anderson, só que um é filho e o outro é Júnior. O Júnior, infelizmente, ele foi assassinado em 2012. Ele, num assalto, ele foi assassinado. Deixou 3 filhos. Engraçado, a gente sempre, não é dizer que a gente gosta mais de um filho que do outro, mas o Júnior, ele foi sempre mais agarrado a mim, sabe? Apesar de ter sido, né, morou muito tempo com a mãe para lá, longe de mim, mas ele era muito agarrado. Ele chegava mesmo já adulto, sentava no meu colo, me abraçava e estava sempre comigo. Ele chegava em casa e me chamava de velhinho. Marli, cadê o velhinho? Era muito amigo demais. Aprendi a dizer adeus. Não sei se vou. Como que você se sente morando aqui, ó? Eu gosto muito, né? A gente gosta da natureza. Eu só sinto muito de ser muito íngreme, né? Muito acidentado aí por causa da minha saúde. Mas se fosse plano, seria uma maravilha. Mas mesmo assim eu gosto daqui, sabe? Eu gosto dessa paz, esse ar, né? Você sente um ar puro. Isso é muito bom. Muito bom. Eu gosto daqui. Vai ser melhor assim. Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar que amores sem vão são aves de verão, se tens que me deixar. Ao todo,
durante esses 34 anos do acidente, eu acabei ministrando já 374 palestras em colégios, universidades, igrejas, encontro de casais, até encontro de casais eu já fui. E viagens, né? A gente já fez várias viagens para as 17 capitais do país, a gente foi. Lima também a gente foi. Santiago a gente foi. Isso lá em 2002, 2003, desculpa, 92, 93. Logo no começo, né? Logo 5 anos depois do acidente. E sempre falando desse tema. Eu cansei disso. Eu fui presidente do Conselho Estadual de Saúde por 2 gestões, né, 4 anos. Fui membro do Conselho Nacional de Saúde. Fui coordenador nacional de plenárias de Conselhos de Saúde. Então fiz durante 16 anos muito esse trabalho voluntário. Porque muita gente ficou rica nas nossas custas. Tem isso. Tem isso também, né? A Marli fala uma coisa, ela é muito crítica nesse sentido, e ela tem razão. Eu, porque eu sou mais politizado, né? Assim, eu vou mais pro lado da política, né? A gente tem que ter jogo de cintura, né? Eu não poderia, na minha função, eu chegar criticando todos. A gente cobra. E já ela não, ela fala, e ela tem razão no que ela fala. Muita gente, quando ela fala, muita gente ficou rica nas nossas custas, ela está falando principalmente daqueles que trabalharam conosco, sabe? E a gente sabe que por trás de ações políticas corre muito dinheiro. E esse dinheiro ele nem sempre vai para aquilo que é o essencial, ele vai para o bolso de muita gente. Infelizmente teve muito isso. Uma das coisas que me fez deixar a presidência da associação foi isso, sabe? Porque eu estava daquela forma que eu deitava pensando e acordava pensando no que ia fazer, no que deveria fazer naquele dia para garantir direitos das pessoas. Porque na realidade os nossos direitos eles foram tirados. Porque todos nós temos os nossos direitos quando nasce. E os nossos direitos foram tirados. E para repor isso não é fácil. Como eu disse há pouco, eu dei mais de 300 palestras, fiz mais de 370 palestras. E nunca saí de um colégio, de uma universidade, de uma igreja onde eu tenha falado triste. Parece que é até um desabafo ali, sabe? Já aconteceu de ser discriminado. Eu estava ministrando uma palestra lá no Garavelo, no colégio secundário. E eu percebi, porque quando eu estou falando assim, às vezes eu mexo muito, né? Vou aqui, vou ali e tal, principalmente quando eu estou trabalhando com PowerPoint, né? Aí eu percebi que os alunos, a sala estava muito cheia, juntaram todos 3, 4 salas em uma só, então eles ficaram em pé, tiraram as cadeiras e ficaram em pé. E quando eu ia pro lado deles, eles se afastavam, chegavam a pisar no dedão do outro atrás, sabe? Eu percebi que estavam com medo de mim. E aí eu fui forçando a barra, chegando perto. E uma aluna que estava lá mais no fundo, percebeu aquilo, ela veio, pulou em mim e abraçou. Aí sim, aí veio 4, 5 abraçar e tal. Então, às vezes a gente tem que provocar a situação, sabe? Já aconteceu de eu estar em um ponto de ônibus, por exemplo, e alguém me reconhecer pela televisão, que infelizmente a gente apareceu muito, né? Ah, você tem a mania de perguntar, uma pergunta que eu não gosto. Você é o homem do Césio? Então essa pergunta às vezes rola, né? E a gente percebe que é com um tom de discriminação. E já aconteceu de uma senhora. Ela me reconheceu pelo retrovisor. Você é o homem do Césio? Eu falei, não, o homem do Césio não, senhora, mas eu fui vítima do acidente com o Césio. Aí ela, não, só para, por favor, eu vou descer. A minha mulher chegou a entrar no ônibus por uma porta, os passageiros do ônibus descer pela outra. Né? Porque ela não chegou a ficar isolada, mas ela passou por isso. Ela sofreu muito, até gostaria que ela falasse disso com vocês. Isso me dói, porque quando ela ia me visitar no hospital, ela não adentrava ao hospital. A gente estava na área quente, mas quando ela chegava na área fria, uma distância de 5 metros, o rosto dela assim estava monstruosa, sabe? De alergia psicológica que ela sofreu. E aquilo ali eu pensava, meu Deus do céu, minha mulher está deteriorando. Mas tudo aquilo pelo que ela sofria lá fora. E Marli, se a hora que você quiser chegar, falar também, é super bem-vindo, tá? Também. Não, eu sofro demais. Você não viu? Eu comecei a encher d'água ali. Aquela situação lá foi crítica. 5 carros de polícia, cheios de polícia para me expulsar da minha casa. Mas me expulsou, não, eu enfrentei isso no portão, eu falei que vocês não entram. Foi muito crítica aquela situação. Então,
Sofri demais vendo eles matar meus bichos, eu pegar meus bichos. Eu entrei no galinheiro contaminado para pegar os bichinhos para eles matar. Matou meu cachorro só na malandragem, paulado, no cachorro amestrado que nós tínhamos. Nossa Senhora. Eu, mais a minha irmã e minhas 2 crianças. Uma tinha 7 meses, o outro tinha 8, 9 anos. Foi crítico. Sinceridade, eu não gosto da entrevista, porque cada vez que eu relembro, eu sofro de novo. Entendeu? Você não viu eu entrando no meio da conversa de vocês aí? É bravo. E você pena e os outros só subindo as custas do seu sofrimento. Não dá não. Deixa eu ver, minha panela tá queimando. E eu não culpo as pessoas que têm medo da gente, não. Eu não culpo porque... Por que eu estou fazendo isso aqui para você? É porque você vai levar isso para frente. Isso vai ajudar a tirar esse trauma das pessoas. Porque virou um trauma, né? As pessoas... E isso não foi falado em universidade, em colégio. Inclusive, eu briguei muito para que isso fosse matéria. Eu achava que deveria ser matéria escolar, principalmente em Goiânia. Que entrasse na grade ali, né? Eu sou contra a energia nuclear? Sou. Mas desde que ela seja usada para fins pacíficos, não, sou a favor. Aquele aparelho que causou isso aqui é o mesmo aparelho que salvou vidas. Então eu creio que a gente precisa levar, ensinar isso. Eu entrei em hospital, em área de isolamento, no dia 3 de outubro de 87. Ali sim, aí eu estava altamente contaminado. Porque no dia que eu toquei na peça, eu peguei e coloquei aqui, eu me contaminei, eu não irradiei. Eu não me irradiei, aconteceu as duas coisas. Eu fui irradiado e contaminado pelo Césio. A minha mulher e meus filhos eles não foram lá na casa do Devair, eles não tocaram na peça, mas eles foram irradiados por mim. Eles receberam uma dose de radiação que eu transmiti. Eu saí dali uma fonte radioativa. Eu trabalhava, na época ainda era aviação araguarina, e as pessoas que tiveram contato comigo foram irradiadas por mim. Mas, no dia 3 de outubro, eu entrei no hospital, aí sim a gente começou a fazer um trabalho de descontaminação. Eu fui a última pessoa que saiu do hospital, do isolamento. Eu saí em 26 de dezembro. 26 de dezembro, eu fui a última pessoa que ficou lá. Todos foram embora e eu fiquei sozinho. Passou o Natal no hospital? Passei o Natal no hospital. Porque cada organismo reage de uma forma. Então, meu organismo, ele segurou mais essa contaminação. Eu descontaminei muito mais lentamente do que os outros. Mas a partir do dia 26 de dezembro, eu saí, segundo os técnicos, segundo os cientistas, eu saí já descontaminado. Eu já não levava mais esse perigo para as pessoas, né? Por exemplo, naquele tempo, não. Daqui a essa distância nós estamos aqui, eu estaria irradiando vocês. Mas no dia 26 eu já saí, segundo eles, já pronto para a vida. Recebi a sua linda carta e ao ler prestei muita atenção. Você fala que vive sofrendo e que o mundo é só ilusão. Entrar na casa de uma pessoa e acessar uma história tão sensível me deu um pouco de medo, confesso, mas que rapidamente Odson e Marli, com uma incrível receptividade, trataram de quebrar, fizeram com que nós nos sentíssemos em casa. Eu vou pôr aqui que se vocês resolverem, ó, Muricy, daquele pé ali, ó. Olha. Agora esse aqui é bom pro rapaz, ele tá com cara de que tá precisando disso aqui. Você trouxe essa ideia? Olha o sorriso dele. Olha o sorriso dele. Pega esse copinho. Um torresmo frito na hora, uma boa companhia e uma boa música. Ofereceram uma cachaça feita na própria fazenda, eu não faria uma desfeita dessas. Depois do torresmo e da cachaça, chegou a hora do almoço.
Mali preparou um verdadeiro banquete. Pato assado, carne de lata, frango caipira e várias outras delícias que possa imaginar. A emoção foi tanta que acabamos nem gravando o almoço servido. Mãe me disse, filho, vem cá. Passou a mão em meus cabelos, olhou em meus olhos, começou a falar. Por onde você for eu sigo com meu pensamento, sempre onde estiver. Em minhas orações eu vou pedir a Deus. Ali tem o gabiru, o veludo, a branquinha e o pintado. Ah, tem o marrom. Mas ela sabe que depois que cresce um filho vira passarinho e quer voar. Eu bem queria continuar ali. No dia 13 de setembro, que era um domingo, por acaso, dois rapazes que estavam, eles não eram catadores de material reciclável, porém naquele dia eles haviam encontrado nos escombros do antigo Instituto Goiano de Radiologia um aparelho já semi-destruído, né? Ele estava praticamente desmontado. E eles pegaram com um carrinho desses de mão de construção civil, um cilindro, esse cilindro ele pesou no depósito do meu irmão Devair, ele pesou 120 quilos. Eram 98 quilos de chumbo e metal, aí tinha acoplado aquilo ali, tinha uma outra peça, aquela peça pesou 22 quilos. Era justamente nessa peça acoplada àquele cilindro maior, é que estava o Césio 137, 19 gramas apenas, né, segundo a Senem, mas o suficiente para fazer um estrago muito grande, e isso rendeu 6 mil toneladas de rejeito, inclusive os meus animais, os meus móveis, a casa da gente foi destruída, foi demolida. A casa do Ivo, ela foi implodida, então tudo virou rejeito radioativo, e a partir daquelas 19 gramas. No dia 13, eles levaram esse material lá dos escombros do Instituto Goiano de Radiologia, que funcionava ali nas esquinas na esquina da Paranaíba com a Avenida Tocantins. Tinha a Santa Casa acima, e mais no canto, bem na esquina mesmo, era o Instituto, né? Era um prédio desse Instituto. Aquilo ali ficou desde de 85 até 87, só os escombros. Não tinha portas, não tinha janela, só aquela sala ali e esse aparelho ali dentro. Eles retiraram esse objeto da Tocantins e levaram para a Rua 57, que era a casa de um deles. E ali ficou mais uma semana, do dia 13 até o dia 18, onde tinha crianças, onde tinha moradores, né, um lote de barracões de aluguéis, e tinha muitas pessoas que moravam ali. E aquele objeto ficou em céu aberto, justamente do lado dos tanques onde o pessoal usava para lavar roupa. 5 dias esse objeto ali, evidentemente muitas pessoas tocaram, algumas até encostaram, outras tiveram a curiosidade de ver aquilo à noite, porque à noite ele brilhava, emitia um brilho magnetizante, né, como quem viu à noite falava que era atraente, muito bonito. No dia 18, um deles desceu até o ferro velho do Devair, meu irmão, ali na rua 26A, e ofereceu esse objeto para reciclagem. O Devair acabou comprando isso. Como eles não tinham justificativa de onde estava trazendo aquilo, o Devair pediu apenas o número da identidade de um deles e comprou. Naquele dia ele pagou 2.600 cruzados novos por aquele aparelho. Ficou ali no meio do material reciclável. Aquela peça menor, onde tinha o Césio 137, o Devair não pagou por ela, porque apesar dela pesar 22 quilos, mas ela era envolvida em aço inoxidável, muito difícil de abrir. Ele falou, não, isso aqui eu não vou pagar não. Aí pagou 98 quilos de chumbo e metal, que era o cilindro maior.
E eles jogaram aquilo no ferro velho, no Monte de Ferro Velho. À noite, o Devair chegou por volta de 10, 11 horas da noite. O depósito dele estava todo clarinho. Falei, mas não tem luz acesa, né? Aí foi observando onde estava vindo aquela claridade. Era do Monte de Ferro Velho e lá estava aquele cilindro, aquela peça ali. E ele chamava aquilo de queijo, parecia um queijo de Minas. Pegou aquele objeto, levou, botou debaixo do braço e levou para dentro de casa. Chamando a mulher dele, ele carinhosamente chamava a esposa de Mushiba. Olha, Mushiba, o que eu achei ali e tal. E ela, sei lá, um intuito, né, ou alguma coisa assim, que medo, ela falou, mas o que é isso, para que isso e tal, esse trem aqui dentro. Ele, não, deixa aí, é bonito. Segundo eles, eu não vi à noite, graças a Deus, mas segundo eles, aqui clareou toda a casa. Ficou na sala, mas clareava toda a casa. Tamanha era a claridade que dava aquilo, que emitia aquilo ali. E ele, já de imediato, ele apaixonou por aquilo. Ele costumava dizer que se apaixonou pelo brilho da morte. Eu fui visitá-lo no dia 22, isso em setembro, né? No dia 13 de setembro, os meninos pegaram essa peça lá nos escombros. No dia 18, venderam para o Devair. E no dia 22, eu fui fazer uma visita a ele. Já tinha muitos dias que eu não ia vê-los. E como eu trabalhava, eu era motorista de ônibus urbano em Goiânia, eu não tinha tempo muito de fazer visitas. Mas naquele dia eu resolvi sair um pouco mais cedo, por volta de 16 horas, eu cheguei na casa dele. Aí ele falou, mano, esse objeto aqui é muito bonito, ele emite uma luz muito, etc. Tira um pedacinho e leva para você. Ele ainda falou assim, eu vou mandar fazer um anel e usar um pedaço dele para fazer uma pedra. Vai ficar muito bonito e vou presentear a Mushiba com isso. Eu peguei aquilo ali, minha curiosidade foi de pegar aquilo ali, eu olhei naquele orifício, não vi beleza. Tirei com uma chave de fenda, eu tirei um fragmentozinho, coloquei aqui na palma da mão com esses 2 dedos, né, esse dedo era inteiro. Peguei aqui, coloquei na palma da mão, fiz esse movimento. Aquele objeto que era metade de um grão de arroz mais ou menos, sólido, mas quando eu fiz isso ele esfarinhou, virou pó. Eu falei, mano, isso não tem consistência para pedra de anel, joga isso fora. Isso não... Que cor que tinha? Não tinha, durante o dia não tinha cor, parecia cimento, era assim um verde escuro, né? Não tinha cor. Mas ele falou, não, à noite é que vai ficar bonito. E nisso a Maria veio, a Maria Gabriela, falou assim, Adelson, isso é muito bonito à noite. É uma luz atraente, a gente tem necessidade de chegar perto. Eu falei, não, joga fora, sem pressa não. Foi esse o meu contato, né? Muito rápido. Coloquei aqui, virou pó, não tive interesse em levar. Eu saí da casa do Devair, já era quase 6 horas da tarde, da noite, e fui para a casa do Ivo, o outro irmão. Era em torno de 500 metros um do outro, né? O Devair morava no setor aeroporto, na rua 26A, e o Ivo na rua 6, no setor norte ferroviário. Aí chegando na casa do Ivo, ele não estava, ele estava viajando justamente com a Leide. E estava lá só a esposa dele, que por acaso é minha comadre, prima, né, que é a comadre Lourdes, e a irmã dela, Luiz Odete. Eu sentei com elas ali, tomei um café e tal. Aí falei para elas, falei, o Devair está muito doente, porque ele estava com a cor escurecida, ele era moreno, porém a cor dele era assim um bronzeado falso. Eu falei, mano, você está preto, o que foi isso? E ele, mano, eu não sei o que é não, mas desde domingo que a gente comeu aqui alguma coisa, eu acho que me fez mal, eu estou sentindo muito mal e minha cor ficou assim. E os dentes estão bambos, estão amolecidos aqui. Já procurou o médico? Ele falou, sim, eu já fui no médico, mas eles querem intoxicação alimentar e tal. Eu cheguei lá, falei isso com a comadre Lourdes e com a Luiz Odete. Falei, olha, o Devair tá doente, né, assim, assado. A Maria Gabriela também não estava bem. E aquilo ficou, eu bati papo com elas, fui embora para casa. No dia seguinte, o Ivo chegou. No dia 24, ele foi visitar o Devair. Inclusive, ele foi porque a esposa brigou com ele. Poxa, seu irmão está doente, você não vai lá ver ele e tal. E ele foi fazer a visita para o Devair. E era noite, quando o Ivo lá chegou. Ele falou, mano, esse negócio aqui é muito bonito e tal. E leva um pedacinho para você. Que ele sempre, O interessante é que muita gente depois falou que o Devair tentou ganhar dinheiro com aquilo. Não. Todo mundo que ia lá, que ele gostava, ele dava era de presente, né? Infelizmente, ele presenteava com aquilo. E para o Ivo também, ele falou, não, leva um pedacinho para você ver, você vai ver que é bonito. E realmente, como o Ivo viu à noite, diferentemente de mim, ele teve interesse em levar, porque ele viu à noite e estava realmente muito brilhante. Pegou fragmentos com a chave de fenda, a mesma coisa que eu fiz, né? Daí pegou e limpou a chave de fenda aqui na mão. Colocou o pó
dentro de uma caixa de fósforo, colocou no bolso e levou para casa. Chegou lá, isso no dia 24 de setembro. Chamou a Leide, que estava, a mãe dela estava preparando o jantar e tal, e jogou debaixo do berço da Leide. Ela ainda dormia no berço. Aí jogou lá debaixo e falou: ó, minha filha, está nascendo uma cidade debaixo da sua cama. Aí ela veio, né, de noite, apagou a luz, que ficou toda, né, aquela luz piscando, brilhante ali. Aí ela brincou com aquilo, deitada de bruços, brincou com aquilo ali e tal. A mãe dela terminou o jantar, vem jantar, aquela coisa. Ela pegou com a mãozinha, suja evidentemente de césio, e comeu um ovo cozido. Ela pegou e ingeriu aquilo. Já naquela mesma noite, ela começou a passar mal. E o Ivo foi numa farmácia, foi em outra buscando remédio, aí chegava, dava remédio, esperava um tempo, não melhorava, ele ia em outro lugar. E assim foi, né, andando. E ela foi a primeira pessoa que passou mal de imediato, mas também ela ingeriu, né? Eu toquei naquilo no dia 22 de setembro, trabalhei até o dia 30, não senti absolutamente nada, nunca tive dores de cabeça, enjoo, nada, nada, nada. No dia 30 de setembro, essa mão aqui estava bem roxa, bem escura, doendo, um ponto vermelho, bem, coçava bastante, coçava mais do que doía. Esses 2 dedos inchados, bastante doloridos. E eu fui para a empresa. Normalmente, como eu fazia todos os dias, 4 horas da manhã eu estava lá. Eu fazia primeiro horário em uma linha de ônibus. E cheguei e falei com o seu Antônio Caruana, que era o nosso chefe de transporte. Falei: seu Antônio, hoje eu não vou dar conta de trabalhar, como é que estão minhas mãos? Não sei o que foi, deve ter sido uma intoxicação alimentar, alguma coisa. Falei com ele. Ele falou: não, então faz o seguinte, eu vou pôr reserva no seu carro e você vai procurar o médico. E assim eu fiz, né? Eu não trabalhei naquele dia, fui procurar o médico. Quando foi meio-dia, o Valdivino Guimarães, marido da minha irmã, veio me procurar porque aquele material que eu havia tocado nele era radioativo. O pessoal da Senem já estava na cidade e eles já estavam recebendo as pessoas lá no Estádio Olímpico para medir, né, a radiação e tal. E foi ali que eu soube que aquele material era radioativo. Eu fui para o hospital onde meus irmãos estavam, minha família, eles já tinham sido isolados, né, na noite passada, lá no Hospital HDT, Hospital de Doenças Tropicais. E foi ali que eu soube realmente, o médico, né, o Dr. Honor Cruvinel, que era o diretor do hospital, veio me explicar o que era aquela radiação. Quando se falava em radiação, a gente tinha muito na memória o acidente de Chernobyl, que foi um ano antes, né? Em 86 aconteceu o acidente de Chernobyl. Então a gente tinha muito isso ainda vivo na memória, acidente radioativo, blá blá blá. E o doutor Honor Cruvinel falou: olha, você pode ficar tranquilo, vai lá no Estádio Olímpico para eles medir a sua radiação. Aí o Ivo havia me pedido para pegar os porcos da casa dele e levar lá para casa. Ele tinha 3 porcos. E eu morava, era praticamente uma chacrinha, lá no Parque das Nações. E falei: tudo bem, eu perguntei ao médico se podia, o doutor Cruvinel falou: pode sim, você só não pode comê-los antes de 120 dias, mas pode levar e tratar deles e tal. E quando eu cheguei lá no depósito do Ivo, na rua 6A, no setor norte ferroviário, para pegar esses porcos, um técnico da Senem e um policial que me ajudou a pegar os porcos e colocar na Kombi para levar para casa. E assim a gente fez normalmente e tal. No dia seguinte, me orientaram, né, a ir no Estádio Olímpico para monitorar, ver como é que estava a radiação no meu corpo. E o Donald, que era o chefe de equipe da Senem, junto com o pessoal lá, veio, monitorou. Aí já mandou ir para o vestiário do estádio, que foi lá no Estádio Olímpico. Aí tiraram já a minha roupa, já jogou no lixo, isso aqui já é lixo, está contaminado, está irradiada. Deram um banho na gente, um banho humilhante, porque era uma mangueira forte e alguém com um balde com produtos, né, de descontaminação e praticamente uma vassoura dessa, eu acho que era uma vassoura de cabo de pelo, esfregando a gente e tal. Achei aquilo estranho. Mas enfim, depois a gente ficou ali solto dentro do estádio. Já tinha outras pessoas lá, várias pessoas inclusive. E quando foi à noite, me liberaram para ir para casa. E eu fui para casa, inclusive, de avental, aquele avental descartável, né? Porque minha roupa virou rejeito. E fui orientado só a tomar bastante cerveja, se eu gostasse, que era para descontaminar, né, na urina. E muito banho, e assim eu fiz.
Isso era uma quinta-feira. Aí na sexta-feira eu passei o dia inteiro no boteco, né? Falei pra Marli, ó, o médico mandou, eu tenho que tomar bastante cerveja. Que aliás, até, infelizmente, o banheiro do boteco ele foi depois demolido, porque eu contaminei ele, né? Veja bem vocês, a orientação que eu recebi de um técnico da Senem. Se você gostar de cerveja, beba bastante cerveja que vai descontaminar. Ótimo. Assim aconteceu. Aí quando foi no sábado, isso aqui, as mãos já estavam muito doloridas, né? Inchado, já tinha uma bolha aqui. E o doutor Alexandre, médico, ele falou, olha, isso aqui vai dar uma bolha, etc. Você tem muito cuidado para não machucar. Quando foi no sábado, já era 3 de outubro, eu não consegui mais essas mãos, eu tive que ficar acima da cabeça por causa da pulsação. Baixava aqui e doía mais, então eu tinha que levantar para amenizar. E cheguei, fui lá para visitar o médico, ele falou, não, é melhor você já ficar internado. Vamos internar para ter cuidado, porque senão vai ferir, tal. E também descontaminar isso. Naquela noite, foi quase a noite toda, a enfermeira Beth, que era uma enfermeira do IPEM, de São Paulo, foi que fez aquele trabalho, né? Era hidróxido de alumínio, não sei o que, lavava, vinha, monitorava, media, lavava de novo. Foi a noite quase toda fazendo esse trabalho de descontaminação. E aí sim, todo aquele processo de líquidos, né? Tomar bastante líquido, bastante banho e aquela coisa toda para descontaminar internamente. Até então, eles ainda não sabiam a dosagem que eu tinha recebido, porque ainda não tinha essa forma de medir. Porque, na realidade, Goiânia, o acidente do Césio, ele deveria ter servido de aprendizado, porque nem os técnicos da Senem sabiam o que realmente estavam fazendo ali. Tanto é que alguns técnicos se contaminaram, inclusive aquele que me ajudou a pegar os porcos. Então, eles não tinham noção do que estava acontecendo, eles tinham teoria, mas não sabiam na prática o que era aquilo. Aí, uns 3, 4 dias depois, lá para o dia 6, 7, é que alguém, sei lá, sugeriu que fizesse pelo sangue a contagem dessa contaminação. Foi aí que detectaram que eu tinha recebido 100 rádios de contaminação. E aí começou que todo aquele processo, a gente já estava isolado, né, já em quarentena, e a gente ficava na área quente. A área fria era 5 metros para lá, então só ficava nessa área os profissionais que realmente estavam capacitados para aquilo. Aí todo, né, dentro dos EPIs, né, de segurança, e a gente não via o rosto de ninguém praticamente, era só o olhinho ali e tal, e máscara, mais máscara, luva, roupa toda de astronautas, né? Coisa mais esquisita. Mas quando me falavam, quando alguém me lembrava por que eu estava ali, eu tinha medo por causa do acidente de Chernobyl, porque o que a gente tinha em mente era aquilo, né? A gente achava que fosse morrer deteriorado, perdendo os pedaços, era assim, mais ou menos igual aos filmes científicos. Enfim, o tempo foi passando, aí quando foi no dia 23 de outubro, aí o bicho pegou mesmo, né? Porque até então ninguém tinha morrido, tinha pessoas lá no Hospital Marcílio Dias em coma, mas a gente não sabia. Nós que estávamos em Goiânia não sabíamos o que estava acontecendo no Rio de Janeiro, porque eles não contavam pra gente. E a gente tinha televisão, mas só via filme, só videocassete, a gente não podia ver noticiário. E quando foi no dia 23 de outubro, já à noite, um jornalista, claro, a gente estava no 3º andar, um jornalista chegou e falou, escuta, vocês souberam o que aconteceu lá no Rio? Não, o que foi? A Leide e a Maria Gabriela morreram. Foi a primeira notícia que a gente teve. E aí os médicos ficaram em alvoroço, né? Já queriam bater no jornalista e tal, porque a gente não podia saber. Foi aí que a ficha caiu, o que realmente estava acontecendo. Até então não, eu estava sentindo dores, mas isso aqui vai sarar. Ali a gente começou a contar quem é que ia morrer. Aí eu ficava observando quem é que estava mais ruim, quem gemia mais, esse vai morrer primeiro. A gente começou a já viver isso, sabe? Viver a morte em si. E logo depois, no dia 26, morre mais um, depois no dia 28 morre o outro, aí pronto. Aí a gente fala, tá vendo? É a fila está andando e vai acontecer mesmo e tal. Aí sim a ficha caiu, que o bicho estava pegando. A Marli chegava lá para fazer visita, a gente observava o rosto dela, tinha caroço para todo lado, ela teve uma reação alérgica horrível e falava, né, do que os vizinhos estavam fazendo em relação a preconceito. Então foram dias difíceis. Depois o Wagner, aí sim a gente já começou a saber, o doutor Alexandre já começou a se abrir mais com a gente, olha, tá assim, assado, mas se Deus quiser vai dar certo e tal.
Aí o Devair já estava em coma, o Wagner também já estava em coma, o Roberto já tinha perdido o antebraço, e aí sim a coisa foi ficando ruim. O Ivo estava péssimo também, a Luiz Odete, o Kardec, enfim, as pessoas tudo ruim. A dona Maria Gabriela, sogra do Devair, e minha sogra também, ela mãe da minha primeira esposa, mal também, ela estava com a gente no hospital, mas ela foi para o Rio de Janeiro, assim, de emergência, né, porque ela começou a passar muito mal. A gente via nela, assim, minava sangue no braço, sabe, aquela coisa horrível. Aí ela foi do lado que ela dormiu, na casa do Devair, do lado daquela pedra. E aí sim, o negócio foi pegando, o bicho foi pegando, e a coisa foi... Aí, depois passou aquela fase grave, aí foi amenizando, aí o Wagner já saiu do coma, o Devair já saiu do coma, um remédio que eles usaram lá, que veio, me parece, dos Estados Unidos ou da Rússia, não sei. Eu sei que eles tomavam esse remédio e a coisa foi melhorando. Aí sim a gente já tinha notícias de que eles estavam estabilizados, etc e tal, já começaram a voltar para casa. Voltaram para o hospital, né? Eles não iam direto para casa, ficavam com a gente em quarentena. Isso ainda era obrigado a ficar, mas pelo menos de saúde estavam bem. E depois foram recebendo alta já para casa. E eu fui a última pessoa a sair do hospital, saí em 26 de dezembro, um dia após o Natal. Mas a sair também, não fui para casa porque eu não tinha casa. Minha mulher e filhos estavam no albergue, lá em Goiânia, o albergue São Samaritano. E saí, fui próximo para esse albergue, ficar com eles. Mas aí a vida começou a clarear, foi melhorando, melhorando. Você foi o último a sair do hospital? Eu fui o último a sair. Você ficou sozinho lá? Eu fiquei sozinho no hospital. Inclusive à noite, né, eu olhava aqui o corredor, né, tudo silêncio, onde a gente jogava bola, porque no começo a gente jogava bola ali no corredor. A gente tinha que fazer alguma coisa, né? E a gente tinha muita energia. Eu tinha 32 anos, né? Os outros, mais novos do que eu, inclusive. O meu filho tinha 12 anos, o meu sobrinho tinha 12, 13 anos. Então a gente tinha muito, muito gás para gastar. E uma coisa interessante, quer dizer, interessante, triste, ruim, mas porém que chamou a atenção foi o Israel. O Israel era um dos funcionários do Devair. No dia que ele saiu para ir para o Rio de Janeiro, ele estava, porque muitas pessoas ficaram griladas, né, com o Wagner e com o Roberto, aquelas pessoas que pegaram lá o objeto e venderam para o Devair. Aí o Israel, ao sair, me abraçou e falou assim: Adelso, eu vou chegar lá, eu vou matar o Wagner e o Roberto. Lá no Rio de Janeiro, né, ele estava indo para o Hospital Marcílio Dias. E infelizmente ele foi para matar e ele é que morreu. E ele morreu sem o saco escrotal, porque ele trabalhou sentado naquele cilindro, cortando, fazendo a separação de matérias, né, o metal e chumbo. E com uma talhadeira e uma marreta, ele trabalhou sentado naquilo, de bermuda. Então, ele, quando morreu, ele não tinha o saco escrotal, ele perdeu, caiu. Infelizmente, né, ele passou por isso e morreu. Foi a pessoa que morreu no dia 26. E dia 28 morreu Edmilson, que era outro funcionário do Devair. Então essa foi a fase mais dramática, né? Até dezembro foi muito sofrido, doído. Aí a gente saiu, era só dúvidas, porque a gente não sabia o que ia acontecer, o governo não sabia. Uma diretora da então Fundação Leide das Neves havia dito que aquelas pessoas iam morrer, tinham no máximo 2 anos e meio de vida. Quer dizer, na teoria dela, a gente ia morrer com 2 anos e meio após o acidente só. Então a gente só tinha mais 2 anos e meio. Tudo aquilo entrava na cabeça da gente e não saía, né? Ficava sempre pensando naquele drama, naquela coisa. Mas o tempo foi passando, graças a Deus, não morreu mais ninguém até então, né? Só veio, a próxima pessoa veio morrer, já foi 7 anos depois, que foi o Devair, no caso, né? O meu irmão. Depois morreu a minha cunhada, a irmã da Marli, que morava conosco na época do acidente, a Carmelita. Eu fui para a Unicamp em 89 para fazer essa cirurgia. Tinha que fazer, era uma ferida recidiva. Ela cicatrizava, ficava de boa por uns tempos, 40, 50 dias depois começava a reabrir, um pontinho que ia avermelhava, ia abrindo, pensava que não, estava aquela ferida. E o Dr. Cássio, um professor de estética lá da Unicamp, teve o interesse de experimentalmente fazer uma cirurgia aqui, que seria o implante, né?
E a gente foi para o museu, o Wagner, o Ivo, o Kardec, o Devair fez só nas pontas dos dedos, nas falanges, mas fez também, ele tinha feridas nas falanges. E ficamos lá na Unicamp. Eu fiquei também, mais uma vez, eu fui a última pessoa a sair da Unicamp. Mais 180 dias na Unicamp. Aí saí com isso aqui feito, fiquei 30 dias com a mão engessada aqui na barriga. É para passar, né? Isso aqui é pele e banha da barriga. 30 dias aqui, 28 dias engessada. Aí depois tirou, aí ficou um pedacinho aqui, aí tirar essa parte mais escura é da polpa aqui. Aí tirou só a pelezinha da polpa e colocou aqui. Mais um sofrimento, né? Porque muita injeção, 3 injeções por dia. Chegando em Goiânia, a então presidente da Associação das Vítimas do SESI, a dona Jadir, foi me fazer uma visita e fazer um convite para eu assumir a Associação das Vítimas do SESI. Ela, ó, seu Watson, vai ter uma eleição agora e eu gostaria muito que o senhor saísse candidato. Eu nem sabia o que era ser presidente de alguma coisa, né? Eu tinha levado a minha vida até então como caminhoneiro ou sei lá, outras coisas que eu fiz na vida. Mas jamais mexer com gente, com pessoas, eu nunca tinha pensado nisso, eu não tinha isso. Apesar de que o poder de liderança a gente até tinha despertado isso lá no hospital, porque cada vez que precisava de alguém sair para ir para o Rio de Janeiro, por exemplo, o doutor Alexandre me escalava para fazer companhia para aquela pessoa à noite, conversar com aquela pessoa, dar injeção de ânimo e tal. Então acaba que a gente, né, vai mostrando aí um poder de liderança. E eu acabei aceitando com a dona Jadir. Fui presidente da associação naquele primeiro momento, isso de 90 a 92. O governador Henrique Santilo sentiu, né, na obrigação de criar um valor financeiro para a gente. E foi aí que ele criou a pensão, que eu queria que fosse diferente, mas ele quis daquela forma, porque eu lutei na época, porque as crianças daquela época tivessem uma bolsa de estudo, que saísse dali com a garantia de ir para a universidade, etc. Né? E as mães optaram pela pensão. Né? Eu achava que o poder, a garantia de faculdade fosse melhor do que a pensão. Mas, enfim, acabou que ficou na pensão mesmo. Ela era melhor quando ela foi criada, porque quem recebia menos recebia 2 salários mínimos e meio. Hoje está só um salário mínimo, que mudou. Naquele tempo ela era MVR. E quem recebia mais, no meu caso, que eram as pessoas que tinham perdido o poder de trabalhar, a condição de trabalho, né, laboral, recebia 5 salários mínimos. Então, quer dizer, né, hoje estaríamos aí com 5 mil e pouco, era muito melhor. Mas, enfim, acaba que a MVR acabou e o dinheiro também sumiu. Mas a gente tinha essa garantia. Essa garantia, ela perdurou. Medicamento até 2009. 2009 para cá, sim, aí perdemos o poder de medicamento. Eu até lutei para que isso fosse garantido, continuasse sendo garantido. Mas, enfim, né, aí já por ser SUS, né, então o SUS não dá direito de grupos ter privilégio. Né? Para eles era um privilégio. Que para nós, eu não quero que seja privilégio. Afinal de contas, é um direito da gente. Né? A gente só estava sendo ressarcido daquilo que a gente perdeu, que era a condição de se manter. Mas, enfim, aí a vida continuou, estamos aqui hoje, 34 anos. Hoje as pessoas só reúnem, principalmente as autoridades, né, governo em si, para rememorar o acidente. Tem gente que ainda tem coragem de me falar, Watson, vai comemorar o acidente. Não, não é comemorar, né? Infelizmente é rememorar. Né? Uma coisa que dói se não comemora. Né? Indenização, Watson? Não, a lei que nos garante, que é a Lei 10.970, ela não garante indenização. Ela já diz que a pensão é uma pensão vitalícia indenizatória. Então ela já está dizendo que a pensão que a gente recebe é indenização. Mas agora em 2014 foi aprovada uma nova lei. Já isso é para quem está entrando agora para receber, porque infelizmente 34 anos ainda tem gente que está correndo atrás desses benefícios. Aí sim essa lei já garante indenização. Mas não garante para nós, só para quem está entrando agora. E pensar que perderam casa, carro, perdeu parente, né?
Gabriel, uma coisa muito importante, porque há pouco você ouviu a Marli falando dela de madrugada ter que ir lá no puleiro pegar uma galinha que ela criou com muito carinho, colocar num tambor para que eles joguem veneno para matar essa galinha. O cachorro que foi morto a tiros e pauladas no meio da rua porque ele não comia nada da mão de ninguém. Eu saí do hospital no dia 26 de dezembro, eu não tinha lenço, não tinha documento. A minha identidade eu mostro para você, ela é de 88. Por quê? Foi jogado fora todos os meus documentos. Tudo que eu tinha virou rejeito radioativo. Foto de família. Foto de casamento, gravata de casamento, foto do meu filho peladinho no berço, tudo virou rejeito radioativo. Então, enfim, isso tem um valor. Tudo isso tem um valor. Aquela camisa, aquele uniforme que eu usava da empresa, que era da empresa, mas enfim, estava no meu corpo, tinha um valor e virou rejeito radioativo. Está lá em Abadia hoje, essas coisas. Tudo isso vale. Uma bateria de panelas, por exemplo, da esposa, que ela tinha amor, carinho por aquilo, um pano de prato. Tudo isso tem valor. E isso não pode ser jogado fora simplesmente e deixado para lá. Eu tenho uma mágoa muito grande de um cidadão, na época eu trabalhava lá no governo, graças a Deus eu não me lembro o nome dele. O primeiro nome até lembro, Eduardo, mas não sei das quantas. Como a gente saiu dali sem roupa, sem nada, ele me levou nas lojas pernambucanas para comprar roupa. Quando eu peguei uma calça, uma camisa, ele falou, não, isso aqui não. Você tem que pegar mais simples, porque isso aqui você não usava. Eu falei, rapaz, toma vergonha. Falei para ele, toma vergonha. Eu joguei aqui tudo na cara dele. Então fica aí que eu não quero nada. Ué, como assim? Isso que eu não tinha usado só porque eu peguei uma calça, uma camisa lá, que eu usava assim. Eu gostava, eu gostava de roupa social. E eles que não, aquilo eu não usava, era para eu pegar uma calça simples, né, jeans qualquer lá e tal. Eu peguei aqui, joguei na cara dele, saí e fui embora pela rua. Super revoltado com aquilo. Então isso me dói, porque tudo que era meu foi jogado fora. Tudo. Mesmo que se eu não usasse, mas era um direito meu, que eu estava recebendo apenas um jogo, né, um aparelho de roupa, sendo que eu perdi todo o meu guarda-roupa. Então são coisas assim que a gente passou que é imensurável a pessoa olhar isso e falar que isso não tem valor. Nós passamos por isso, nós passamos por tudo isso. Uma esposa, as mulheres, as donas de casa, que via seus móveis, suas coisas sendo jogadas fora, né? Ou seja, jogar tudo dentro do tambor de lixo, no container, né, de lixo, isso tudo tem um valor sentimental, né, tem o valor de uma vida.